Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou fazer um bate-papo mais tranquilo com vocês, um vídeo diferente. Por quê? Porque eu vou refazer um curso de didática e planejamento que eu tenho, que é da Bruna Martioli. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu adoro muito ela. Eu estou com um ring light, tá bem chique aqui, por isso que aparece no reflexo do óculos, mas ajuda bastante pra qualidade do vídeo. E eu vou fazer esse curso de novo, por quê? Porque eu vou voltar para a parte pedagógica ali na escola, então vou voltar para a sala de aula e acompanhar os professores e os alunos de inclusão. Então ali, eu tô olhando para cá, olhando para lá, beleza. E aí, como faz alguns tempo que eu tô sem entrar em sala de aula e, enfim, a pandemia mudou muito, né, tanto os alunos quanto os professores, eu quero retomar um pouco da didática, os meus planejamentos de aula, e também eu tô retornando pra faculdade, então eu quero refrescar. Enfim, tô querendo arrumar coisa pra estudar. E eu vou acompanhar esse curso de novo. Vai sair o segundo curso, então eu também quero estar com a memória fresca. Tá aparecendo ali meu mural. E essa aqui é minha mesinha nova, eu vou botar vlog pra vocês do final de semana, mas eu decidi botar esse vídeo primeiro porque não vai ter muita edição, vai ser mais um vídeo solto de bate-papo e um pouco de como eu faço o planejamento, como eu aprendi nos cursos, porque infelizmente a faculdade, assim, ó, uma professora sentou comigo do lado pra fazer, porque o restante não foi assim. Não é na faculdade que a gente ensina a planejar a aula, o que é cada coisinha, como que é o arquivo, como que é as normas. Isso é cada professor faz de um jeito, nem sempre é o melhor jeito, mas cada um segue como acha melhor a sua organização. Eu vou explicar um pouquinho como eu organizei os meus estágios e como eu faço planejamento de aula e também complementar com o que eu aprendi nesse curso, beleza? Tá longo já, tô tagarelinha. E não reparem minha cara, estou com olheira pra avaliar, mas é a vida mesmo. E aí eu escolhi esse negócio de reflexo no meu olho. Esse caderno aqui que vem com o meu planner, ó, é o meu plano perfeito. Porque assim, quando tu tem vários caderninhos, tu não sabe qual que tu vai usar, entende? E esse aqui, ele tem bastante folha pra dar continuidade pra coisas de aula também. E aqui ele é pontilhado. Então eu vou aproveitar mais ele, porque tá ali parado mesmo e eu não tenho muita pena não. Mas... E também vou usar esses post-its que eu comprei de check, pra lembrar, assim, pra fazer uma lista do que eu quero rever desse curso, os exercícios que eu quero fazer. Tá ficando longo já, então eu vou começar a estudar e faço pausas ali pra mostrar pra vocês, beleza? Então, vamos retomar nossas dicas pra estudar. Quer estudar? Se tu não tem uma mesa, evita estudar no teu quarto, na cama, tá? Eu tô retomando essa minha vontade de estudar aqui, não no quarto. Bom, estuda numa mesa, na mesa da cozinha, na mesa da sala. Deixa o meu telefone tá no modo avião pra me gravar vídeo, mas também pra não ficar vendo notificação. Eu tô com o notebook, eu estava vendo já vídeo de preparação de aula. E aquilo, uma aguinha do lado. Se quiser ligar uma velhinha, não vou ligar porque tá muito calor. Mas, tipo, deixa o teu ambiente bom pra estudar, beleza? Vamos lá. Bom, eu fiz assim... Vou tirar esse óculos, senão eu vou me incomodar. Eu fiz um checklist, assim, o curso de didática, a tarefa do curso, modelos que eu quero guardar de planejamento, um resumo pra mim no caderninho e eu quero passar esse vídeo, se não hoje, amanhã. Como eu aprendi, tá? Tem várias palavras-chave que a gente pode usar pra se enquadrar dentro das habilidades que teu conteúdo tem que ter, que os alunos têm que alcançar com o teu conteúdo. Por exemplo, tem um sistema de taxonomia chamado taxonomia de Bloom, eu aprendi nesse curso, que são dentro de vários verbos, quais são as habilidades que ele tem que alcançar. Por exemplo, recordar. Eu vou revisar um
conteúdo, onde no final da minha aula o aluno tem que saber reconhecer, listar, são outros verbos, nomear, definir, ele tem que dominar aquele conteúdo. Agora, se eu vou dar uma aula onde tem que aplicar alguma coisa, que já é um outro verbo, ele vai ter que ter outras competências, ele vai ter que executar, ele vai ter que utilizar, ele vai ter que construir algo para que o desenvolvimento dele, a habilidade dele seja construída. Pontos de vista sobre a origem da Terra, a origem da biologia e a base do pensamento científico, por exemplo, como tá ali. Então esse é o meu objetivo geral. Aí qual é o meu objetivo específico? Auxiliar no desenvolvimento de ideias e da compreensão de todas as bases do comportamento científico. Nananã. Qual é o conteúdo? Tá ali, ó, origem da biologia e a base do pensamento científico. Quais são os meus recursos? Eu vou dar um filme sobre isso, eu vou usar só os giz, a lousa e o livro. Não, eu vou usar slides, então ali eu tenho que ter os recursos que eu vou precisar. Qual é a minha estratégia? Então, o nosso plano de aula ele é dividido em 6 pontos, se eu não me engano. O objetivo geral, o específico, os recursos e a estratégia. Eu vou relembrar os conceitos tal, eu vou apresentar os slides de forma que mostre a origem e como foi o processo de evolução da biologia, até então, tipo, eu tenho que saber como é que eu vou fazer essa aula, entendeu? Então ali tem que estar no meu plano de aula qual é a minha estratégia de sala de aula, qual é a minha estratégia de passar o que eu sei para o outro, né? E depois tem o método de avaliação. Eu vou avaliar pelo desempenho do aluno em sala de aula. No final da minha aula eu dei como é que se fala? Um questionário. Não, eu fiz um outro tipo de avaliação, um trabalho em grupo. Então ali tá o meu método de avaliação da aula. Seja ele olhando o caderno, seja ele vendo o desempenho dos alunos e a participação. Então é importante eu saber que eu vou dar um conteúdo, saber como eu vou dar o conteúdo, qual é o meu objetivo e saber como eu vou avaliar isso. Então o plano de aula é bem simples, apesar de parecer, nossa, tem que planejar várias aulas. É o certo, né, pelo que eu aprendi, que tu tem que estudar. O professor sempre estuda antes de dar uma aula, a não ser aqueles professores que têm anos de carreira que já sabem tudo de cor. Mas em ciências, na parte de pesquisa, eu acho importante sempre estar a par de tudo que está acontecendo e mudando e estudar, porque se eu quero passar da melhor forma possível pro meu aluno, ainda mais que eu tô no começo, eu tenho que saber o conteúdo, dominar o meu conteúdo para quando me perguntar alguma coisa eu saber as respostas e eu saber, e se ele falar assim, não entendi como tu me explicou. Então eu tenho que dominar mais ainda para saber uma alternativa para aquele aluno sair da minha sala de aula entendendo o que eu falei e não só copiando e respondendo o livro. Porque eu sou bem contra isso, ainda mais que é uma coisa que é bacana de estudar, é o surgimento da nossa vida, enfim. Então, o plano de aula, ele consiste em 6 coisas. E aí vem o que eu tô aprendendo com esse curso, que é um plano B. Por exemplo, programei essa aula para dar em 45 minutos, tá? Aí chegou lá, eu dei ela em meia hora, do jeito que eu falo rápido, entendeu? O que eu faço esses 15 minutos? Deixa todo mundo ficar conversando? Deixa em cima da classe? Não. Eu posso preparar um questionário extra, eu posso preparar um debate, eu posso levar um artigo impresso e discutir com ele sobre a origem do pensamento científico, como é a formulação de um artigo. Então sempre tem que ter um plano B para quando a tua aula tu não conseguir dominar o tempo de aula. Às vezes tu planeja uma aula imensa e ela não é
não existe tanto tempo assim, ou às vezes tu dá menos tempo para uma aula e tu vai ver que tu vai precisar reorganizar teu planejamento para conseguir encaixar os próximos capítulos do livro ou conteúdos que tu tem programado. Então eu vou continuar aqui e eu volto mais um pouquinho para conversar. Bom, pessoal, esse então primeiro é o plano de aula. Essa parte aqui é mais questão de estágio por identificação da escola, tá? Mas plano de aula, conteúdo, cadeia alimentar, teia alimentar, níveis tróficos e um vídeo de fixação. Aqui não é um erro, é o formato que a escola passou para nós, tá? Mas a habilidade, o objetivo geral seria compreender a ação dos organismos dentro da cadeia alimentar. Compreender é o geral. Aí então viria, né, ou vem os objetivos específicos, que seriam conceituar a cadeia teia alimentar, identificar os níveis tróficos, identificar herbívoros, carnívoros e onívoros, exemplificar organismos que são produtores, consumidores e decompositores. Então aqui, ó, até você consigo marcar. Aqui é o específico e aqui é o geral. Nos procedimentos metodológicos seria a tua estratégia. O primeiro período vai ser de sondagem, o segundo período é sobre o conteúdo e o meu terceiro período, né, que é o terceiro e quarto, isso dentro da tua aula, dentro da tua semana, enfim, seria o jogo da cadeia alimentar. Este planejamento aqui foi feito para um estágio de uma aula que nem aconteceu, tá? É um exemplo de como se monta. Como eu disse antes, a tua estratégia pode ser passar um vídeo de tal, ou montar um questionário sobre tal coisa baseado na página do livro. Essa estrutura aqui foi para uma aula X. Aí aqui, ó, tem todo o período de sondagem. Os recursos que tu vai usar: material de uso comum, barbante, placa de identificação feita com cartolina e uma folha 4. Por quê? Porque essa sondagem aqui, essa parte aqui é um jogo de teia alimentar que eu já apliquei nos meus estágios, mas o meu plano de aula foi diferente e ficou com a escola. Mas não está errado, pode ser assim também. Então aqui é a minha estratégia, que vai ser o quê? Vai ser uma sondagem inicial do assunto, vai ter um debate, né, uma introdução do conteúdo, vai ter a parte do quadro, que eu vou passar o conteúdo no quadro, e por final vai ter o jogo da cadeia alimentar. Então, como eu vou avaliar? No jogo da cadeia alimentar e nos exercícios de fixação que estão programados para a aula. Aí eu vou conseguir ver se eles conseguem conceituar a cadeia, identificar os níveis. Também será avaliada a parte de participação, de interação, da entrega de algum trabalho. Aqui eu coloquei as referências, tá? Não é necessário as referências dentro do plano de aula quando for entregar para a escola. Mas eu coloquei aqui por questão de ser o estágio e é bom porque aí eu vou saber de onde é que eu tirei essa ideia. Eu mostrei antes para vocês. Seria o plano de ensino, tá? Onde ele tem o tema da tua aula, né? Do trimestre, que na verdade, nesse parte aqui, foi uma escola que me mandou. Então, essa aqui é o padrão daquela escola. Na Ubra, que é onde eu faço faculdade, o plano de ensino é outro. Agora, o que seria o plano de ensino? O teu plano anual, primeiro, segundo e terceiro trimestre, onde contém as habilidades que tu deseja atingir e os conteúdos que tu vai passar, tá? Então, esse aqui seria o plano de ensino. Agora, essa organização aqui eu fiz para um estágio, onde eu dei aulas online pelo Google Meet por causa da pandemia. Então, como eu consegui me organizar? Na aula 1, que seria o vídeo 1, foi na data tal. O conteúdo é para a introdução da ecologia e os conceitos básicos, onde as habilidades que eu quero atingir, que são os específicos da aula, seriam compreender e reconhecer a organização estrutural dentro de um ecossistema, explorar os conceitos básicos e diferenciar nichos e habitats. A minha estratégia foi através de uma aula expositiva via Google Meet, utilizando imagens que representam a estrutura e também trabalhando os conceitos dentro da biosfera. Aí os recursos que eu usei foi o Google Meet, né? E a minha avaliação seria a participação e interação dos alunos. Então essa parte aqui conseguiu me ajudar a saber que cada dia eu tinha que dar a aula, tinha que gravar o vídeo sobre o assunto, o que eu queria que eles alcançassem e qual seria a minha estratégia.
Então essa parte me ajudou bastante para organizar o estágio. Isso foi uma ideia da minha professora, comigo e com os outros alunos, pra gente poder se organizar no meio de uma pandemia para dar uma aula, né? Bom, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu acho que ele vai ficar um pouquinho longo, mas esse vídeo é concentrado em quem tá aprendendo a fazer planejamento. Se ficou um pouco confuso, eu vou ver na edição, mas eu acredito que não tenha ficado. Eu vou indicar o curso aqui embaixo, o canal da Bruna aqui embaixo, e também eu posso deixar no Drive esses planos de aula que eu coloquei pra vocês aqui no vídeo. Eu posso deixar lá, eu já tenho um Drive compartilhado lá no meu Instagram, conexão_criativa, não, doida, conexão_criativa, onde tem o nosso Drive, onde eu coloco vários materiais pedagógicos, não só de biologia, mas também da área de literatura e de alfabetização infantil. E é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, te dado uma luz mais ou menos de como é feito os planejamentos em sala de aula, tanto os da aula quanto o plano de ensino, que é o anual, né? E também alguma sugestão de organização pro teu estágio, para semestre, e enfim. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!